Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar agora a correção do exercício proposto na nossa última aula. Esse foi um exercício que a gente propôs para que vocês testem os conhecimentos prévios, ok? Nós vamos iniciar um ano com muitos assuntos, né, de matemática e para ver assim quais as necessidades, né, o que vocês têm mais necessidade de aprender. A gente propôs esse exercício, que são questões, né, básicas, tá bom? Então vamos iniciar agora, o vídeo não ficar muito longo, ok? Ao longo do ano a gente vai ver muitos assuntos parecidos com esse e as dúvidas serão esclarecidas com mais tempo, tá bom? Então vamos ver aqui como é que vocês responderam e se ficou alguma dúvida ainda, certo? Qualquer dúvida vocês podem chamar pelo WhatsApp, né, que a gente tira e expõe alguns outros exemplos, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: Carlos comprou um livro por R$ 54,00 e um caderno que custava R$ 11,00. Se ele pagou com a nota de 100, qual o valor que ele receberá de troco? Então é uma questão bastante simples, né? Nós vamos ver aqui somar o que ele comprou, né? Um livro por 54, então nós vamos ter 54, certo? 54 mais 11, somando aqui, né? Vai ficar 5, 6, 65. Então essa compra dele deu 65, então ele pagou com a nota de 100, né? Então qual o troco dele? É só você diminuir. Para diminuir, você vê quanto é que falta para 100, né? Então falta 35. Essa é a resposta, ok? Essas operações a gente vai estudar, certo? O nosso primeiro assunto vai ser sistema de numeração, depois operações. Então se ficou alguma dúvida nessas operações aqui, certo? A gente vai estudá-las depois. E como a gente está no ensino à distância, né? Vocês poderiam também utilizar a calculadora, certo? Para tirar as dúvidas. Claro que o ideal é que vocês façam um lápis e papel, certo? Segunda questão. Um vendedor de bolsas cobra R$ 15,00 por cada peça. Se um dia ele vender 5 bolsas, qual o valor que ele vai arrecadar? Então, questão simples, né? Então, você tem aí uma peça. Se ele vender uma peça, ele ganha 15. Duas, ele ganha 30, certo? Então, você poderia fazer assim, né? 3, 45. Você vai perceber que o número de peças que ele vende é multiplicado por 15, né? Então, se ele vender 5, ele vai ter 75, né? Porque você faz 15 vezes 5, certo? Dá 75, ok? Então, uma questão bem simples para testar, né, os conhecimentos prévios de vocês. Um pai repartiu igualmente a quantia de R$ 90,00 para seus 2 filhos. Quanto cada um vai receber? Então a questão que você tem R$ 90,00 e vai dividir por 2, né? São 2 filhos. No 9, quantas vezes tem 2? Tem 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Para 9 vai sobrar 1. Desce o 0. 10, quantas vezes tem 2? Tem 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, resta nada. Então cada filho recebe R$ 45,00, ok? Questão simples de divisão. Vocês têm vários meios, né, para fazer. Calculadora, computador. O importante é entender o que o problema está pedindo, certo, gente? Mais uma questão. Luiz tem um mercadinho onde uma dúzia de ovos custa R$ 12,00 e cada unidade é vendida por 50 centavos. Quanto o cliente pagará pela compra de 50 ovos? Então é uma questão simples, né? Você vai tem duas formas de fazer, ou você faz pela dúzia, ou então pela quantidade unitária. Vamos fazer pela quantidade unitária, que dá um valor menor, tá certo? Então 50 vezes 0,5, 50 centavos, né, que é metade de R$ 1,00. Você multiplicar 50 pela metade, você vai obter a metade de 50, né? Que é igual a R$ 25,00, certo? Ele vai pagar por esses ovos aí. Sai mais barato do que ele comprar pela dúzia, né? Essa questão aqui ficou um pouco estranha, né? Porque se uma dúzia custa 12, cada ovo sai R$ 1,00, né? Mas aí ele comprando uma unidade, sai mais barato.
Vamos lá. Segundo as probabilidades matemáticas, fazendo a aposta mínima na Mega Sena, a chance de uma pessoa acertar os 6 números é de 1 em 50.063.860. Qual algoritmo corresponde à unidade de milhar? Então vamos lá, gente. Você tem um número bem grandão, né, da ordem dos milhões, que é 50.063.860. Então ele quer a unidade de milhar. Aqui nós temos unidade, começa sempre da direita para a esquerda, né? Dezena, centena, ponto. Aí vai se repetir, isso agora é milhar, tá certo? Unidade, dezena e centena. Então a unidade de milhar aqui, gente, é essa parte aqui, nós chamamos de ordem. Então corresponde ao número 3, que é a resposta, ok? Então tá aí, a resposta é o 3, que é a unidade de milhar, tá bom? A proclamação da República no Brasil ocorreu em 1889. Escreva esse número em algarismo romano. Mais uma questão aqui para testar, se vocês lembram dos algarismos romanos, né? Vamos lá. Então os algarismos romanos têm essas letrinhas aqui, gente, Vamos relembrar aqui rapidinho. A gente vai estudar este assunto em sistema de numeração, né? Mas não custa nada lembrar, tá certo? Então tem esses números aqui, letras na verdade, né? Aqui vale 1000, aqui vale 100, aqui vale 10, aqui vale 1. Aí, essas podem repetir até 3 vezes, né? Aí tem as que não podem repetir, que é o D, o L e o V, né? Então o D é 500, aqui é 50 e aqui é 5. Então, para você formar 1889, é como se você estivesse decompondo o número 1000 mais 800 mais 80 mais 9, né? Então vamos lá, 1000 é M, 800 eu pego 500 e 3C, 80 eu pego L e 3x, 80, e o 9 eu pego, não dá para pegar 4i, né? Então eu pego um x e coloco o i antes dele, pronto. Então seria aqui, gente, MDCC, CLXXX e X, ok? Tá aí mais um teste, né? Para ver se vocês lembram desses números que até hoje a gente usa, né? E as figuras geométricas planas são chamadas de polígonos. O polígono de 3 lados é chamado de triângulo. O de 4 lados é o quadrilátero. Como é chamado de 5 lados? Questão para saber se vocês lembram desse polígono. O polígono é uma figura plana, formada por linhas, né? E o de 5 lados, gente, é esse aqui, Você pega 5 pedaços de reta, né? São traços retos, com as extremidades em comum. Aqui, tá vendo? Mais ou menos assim. Ele é chamado de pentágono, porque penta quer dizer 5, tá certo? Ok? Então essa era a resposta. Pentágono é um polígono de 5 lados. Então, gente, estas são as respostas, né? Qualquer dúvida vocês podem enviar pelo WhatsApp, né? Uma mensagem, e a gente mostra outros exemplos para ver se vocês ficaram mais alguma dúvida, tá bom? Não se preocupe com a quantidade de questões e a variedade delas, a gente vai trabalhar cada assunto um por um, tá bom? E sempre nesse formato, né? A gente posta uma atividade e em outra oportunidade a correção e o esclarecimento de dúvidas, tá bom, gente? Então, era isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.